Vamos falar sobre redação para a UNEB? Vamos falar sobre redação para a UNEB. Então, gente, eu queria pedir muitas desculpas a vocês que chegaram agora no canal. O canal deu um boom de crescimento, assim, nos últimos dias. E eu tenho certeza que foram por causa das palavras UNEB, ou das siglas UNEB e UESB. Acho que eu percebo aqui no YouTube uma falta muito grande de material para esses dois vestibulares. E eu acho que falar sobre eles aqui trouxe para o meu canal muita gente que está vindo com o intuito de estudar para esses dois vestibulares. E eu queria pedir desculpa para vocês, porque esse momento de final de ano para professor é muito cruel. Então você tem que fechar nota de bimestre, você tem que fechar nota de ano, você tem que contabilizar a pontuação dos alunos do ano para ver quem vai para a recuperação, preparar a aula de recuperação, preparar a recuperação, que não é uma avaliação comum, não é uma avaliação qualquer. É um tipo de inferno. E aí tem ainda a complicação especialização na minha vida, que nos últimos dias me consumiu muito, porque foi uma disciplina um pouco pesada pra mim. Então eu queria pedir muitas desculpas pra vocês. Não consegui responder e-mails desde a última vez que voltei aqui pra responder. Então tá meio caótico. Mas a boa notícia é que tá acabando. Então eu vou tentar de hoje até o dia do vestibular da UNEB. E claro, para o UESB vai ser mais tranquilo, porque já vai ter passado esse período total, já vou estar de férias. Eu vou tentar trazer conteúdo aqui pro canal com relação a esses vestibulares. E hoje eu vim falar de uma coisa dos e-mails que eu consegui ler e responder. Tinha uma dúvida que era muito geral para todo mundo, que é com relação a redação, a que tipo de redação a UNEB pede, se pode ser a mesma redação que se faz para o Enem, se são os mesmos critérios de correção, se a conclusão não precisa obrigatoriamente de uma proposta de intervenção, como é que pode fazer essa conclusão. Então eu estou aqui para tentar, através desse vídeo, falar um pouquinho sobre todas essas coisas que vocês deixaram como dúvidas para mim, tanto nos comentários como no e-mail. Então estamos aqui. Para isso, eu imprimi as provas de redação dos processos seletivos que tem disponíveis lá. Vou deixar aqui no box de descrição para vocês olharem as provas antigas. Algumas pessoas me perguntaram isso, como fazer para estudar para o vestibular da UNEB. E aí a minha dica é essa: olhe os vestibulares anteriores e procura, né, como é que a prova acontece. Vai lá e tenta ver como é a prova, porque é a forma de você saber o que mais cai, o que cai e tal. Então eu imprimi aqui, lá nesse espaço das provas anteriores, as três últimas provas que eles têm disponíveis lá. Acho que tem até 2012, mas eu só imprimi 2013, 2014 e 2016, pra gente analisar junto. Então, assim, qual é o tipo de texto? O tipo de texto é o dissertativo argumentativo, mesmo que não esteja explícito aqui. E mais abaixo ele diz o seguinte: leia o fragmento e reflita sobre a existência desse novo planeta possivelmente habitável e a seguir construa um texto. Aí ele vai citar um texto argumentativo, candidatando-se. Essa aqui é uma prova diferente, porque você tem que se candidatar para ir morar, hoje tá brabo, para ir morar lá, justificando a sua decisão e apresentando propostas de organização socioeconômica, política e cultural para esse novo mundo. Esse aqui foi um tema bem cascudo. Ah, mas eu tenho que me candidatar a uma carta. Não é uma carta porque ele explicitou aqui, eles explicitaram que eles querem um texto argumentativo. Quando eles falam que eles querem um texto argumentativo, você organiza o seu texto da forma mais comum do texto. Minha tutora agora da especialização vai dizer que isso aqui não condiz com o audiovisual. Eu tô me balançando demais, mas tudo bem. Tá informal hoje porque também, né, eu tô informal hoje. Voltando. Então, se é um texto argumentativo, você vai construir a sua dissertação através de parágrafos, como outra redação, como a redação do Enem, por exemplo. É como se fosse uma carta, porque afinal de contas você está se candidatando para morar nesse outro planeta, não é isso? Mas ele não está te dizendo para escrever uma carta.
certo? É o que eu digo sempre para os meus alunos. O que você vai escrever é o que estão te pedindo para escrever na proposta de redação. Então, preste atenção na proposta de redação, certo? Nesse aqui, ele está te pedindo para escrever um texto argumentativo, não é uma carta. Porque poderia ser uma carta, mas ele não está dizendo que é uma carta, ele só está te dizendo que é um texto argumentativo, certo? Se é um texto argumentativo, você vai esquematizar naquele modelo lá que a gente sempre aprende no ensino médio, que a gente sempre vai aprender para fazer redação, que é o modelo baseado em parágrafos. E aí você vai dividir como você se sentir mais à vontade. Um parágrafo de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão, ou um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento, 2 de conclusão, ou 3 de desenvolvimento. Você vai organizar do jeito que você se sente mais à vontade para escrever, certo? Um outro exemplo dessas pedidas da UNEB foi no vestibular de 2014. Vamos ver o que é que eles pediram. Eles disseram o seguinte, ó. Leia com atenção o tema proposto e elabore a sua redação contendo a mesma orientação, né? Entre 20 e 30 linhas e pede para não ultrapassar os limites da folha de redação. Aí eles deixam claro que será anulado, né? Será anulado. Redigida fora do tema proposto, ou então apresentada em forma de verso. Então você não vai escrever um poema, né, gente? Você vai escrever uma redação, um texto dissertativo, assinada fora do local apropriado, então tem que prestar atenção nessas coisas. Redigida em folha que não seja de redação, não adianta pegar o rascunho, ai, não deu tempo de passar limpo, toma aqui o meu rascunho, não vai ser corrigido. Escrita a lápis, de forma ilegível ou não articulada verbalmente, pré-fabricado, ou seja, que utilize texto, hoje tá demais, texto padronizado comum a vários candidatos, que é aquela velha fórmula que eu falo aqui para vocês e que eu falo para os meus alunos, que pegar a coisa pronta e tentar encaixar aqui não vai rolar, certo? Alusão histórica, a menina que lançou a apostila que tem várias alusões históricas para vocês fazerem, ou frases de filósofos, acaba sendo uma coisa pré-fabricada. Não estou dizendo que não pode usar, pode, mas você usa a partir do seu ponto de vista, a partir da sua vivência, é mais autêntico. E o professor que vai corrigir vai perceber que é seu, não é uma coisa pré-fabricada, não é de outra pessoa, certo? Aí mais abaixo diz o seguinte: a partir da leitura do fragmento em foco e de sua experiência cotidiana, elabore um texto argumentativo acerca do crescimento exagerado do barulho nas áreas urbanas. Utilize a norma culta da língua portuguesa, analise causas e efeitos da poluição sonora, apresente uma ou mais sugestões para o controle desse tipo de problema ambiental, que aqui vem para um outro ponto. Isso aqui é uma espécie de intervenção social, como a gente tem no Enem, né? Quando ele diz, apresente uma ou mais sugestões para o controle desse tipo de problema ambiental. Então, ele está te dizendo para você apresentar soluções para esse problema, porque lembra que o tema é um problema, certo? Então, ele está te pedindo aqui na redação para você apresentar uma solução para esses problemas, ok? É o que eu canso de dizer. Tá chato hoje eu dizer isso, mas é porque, né, cheguei agora da escola, tô pilhadinha, mas tudo bem. É o que eu canso de dizer para os meus alunos. Presta atenção nessa folha, certo? Tanto para vestibular quanto para Enem, pega a folha da redação e presta atenção nela. Lê tudo direitinho, porque não tem como você errar, porque eles estão te dizendo o que você tem que fazer, certo? Tá tudo muito explicado, aqui tá tudo muito explícito, a gente que não presta atenção. Então, nessa aqui, por exemplo, é um texto argumentativo acerca do crescimento exagerado do barulho nas áreas urbanas. Texto argumentativo é o mesmo que dizer que você tem que construir um texto dissertativo argumentativo, que é o dissertativo argumentativo que a gente vê tanto no vestibular do Enem. Parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Aí vamos agora para o vestibular de 2016. Não tem de 2017 lá ainda. Poxa, NEB. Poxa, crush. Poxa, NEB. Disponibiliza lá pra gente ver. Aquele tema foi bacana do ano passado, né? Foi diferente. Aí tem aqui, de novo as instruções, aquela mesma instrução, parece que é padrão da UNEB. E mais lá abaixo, na proposta de intervenção. Proposta de intervenção é essa que vai vir aqui, ó. Tem os textos motivadores, acho que 2016 foi bem bacana com relação a textos motivadores. Tem os textos motivadores e aqui embaixo tem dizendo:
Não tem dizendo como a do Enem, proposta de redação, mas está aqui, ó, tem assim, lerei. Após a leitura dos fragmentos, reflita sobre a necessidade ou não de se criarem cotas para as mulheres no mercado de trabalho brasileiro e, em seguida, construa um texto argumentativo em que fique clara a sua posição diante dessa realidade social, apresentando proposta para essa questão, em norma culta da língua. Então, isso aqui também está dizendo para apresentar proposta para essa questão, certo? E aí, quando ele diz para você apresentar uma proposta para essa questão, é uma proposta de intervenção. Então, você vai pensar numa solução para esse problema. Não tem a obrigatoriedade. Quando eu digo assim que não tem obrigatoriedade, é porque pode ser um tema esse ano que ele não te exija uma solução para esse problema, que ele simplesmente deixe livre. E aí você vai diminuir sua nota se você propor uma solução para o problema? Claro que não, certo? Não tem problema, porque lembra que o tema é um problema, o tema da redação é um problema, e esse problema precisa ser resolvido. Então, nada mais natural do que, na sua conclusão, você apontar uma solução para aquele problema. Só não tem a obrigatoriedade que tem no vestibular não, na redação do Enem. Não tem aquela obrigatoriedade, certo? Então, não vai te tirar ponto se você não apontar a solução para esse problema, a não ser que esteja indicado, como está aqui nessas três, como a gente pode perceber. É uma tendência, e é uma tendência de que o vestibular se aproxime ao vestibular do Enem, né? Porque é a maior prova que a gente tem, com a maior participação que a gente tem realmente hoje, é o Enem, é a maior referência de todas. Então, é natural que os vestibulares das faculdades, eles se inclinem para essa direção também, de que o candidato trace propostas. Você está se candidatando a vaga numa faculdade pública. O perfil de um aluno da faculdade pública é um perfil de uma pessoa crítica, que tenha visão de mundo, que tenha possibilidade de, no futuro, resolver determinado problema desse mundo que a gente vive. No caso do Brasil, está cada vez mais complicado viver aqui. Então, a gente tem que realmente pensar em várias soluções para os mais variados problemas. Então, hoje esse vídeo é curtinho e é rapidinho e é só para dizer para vocês que eu vou tentar, ao máximo, trazer mais material. Deixem as dúvidas nos comentários e a gente vai se falando. Eu vou tentar, nesse final de semana, responder os e-mails, ok? E os comentários também, porque também tem um monte de comentário acumulado. Eu vou tentar. Depois eu volto para falar mais sobre essa questão dos parágrafos. De como construir esses parágrafos, de como amarrar esses parágrafos. Certinho? Tem playlist da UNEB aqui, então vai lá dar uma conferida. Vou deixar por aqui e aí você vai lá olhar e continue estudando que vai dar tudo certo. Vai ser lindo. Um beijo, tchau e até a próxima.